de assunto, mas continua falando de saúde. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec, rejeitou na quarta-feira passada a inclusão das canetas emagrecedoras das marcas Wegovy e Saxenda na lista de remédios distribuídos pelo SUS. A decisão ocorreu devido aos altos custos que essas medicações gerariam aos cofres públicos. Para a gente falar sobre essa situação toda, adivinha, a nossa nutricionista, a Juliana Andrade. Ju, muito bom dia! Até a Serena Williams está fazendo propaganda de caneta emagrecedora, eu fiquei completamente chocada. Foi uma super polêmica, tá Sim. dando o que falar, muita divisão de opinião, né, a respeito disso, né, se uma atleta deveria estar falando assim tão abertamente, né, e realmente fazendo uma propaganda do uso da medicação, enfim. Muitas camadas. Muitas camadas. E muitas camadas envolvidas também nessa decisão que saiu na semana passada, quarta-feira da semana passada, no dia 20 de agosto. Realmente a Conitec, ela decidiu por barrar a presença do Saxenda e Wegovy como medicamentos, né, que são utilizados para tratamento de obesidade e diabetes tipo 2, sendo incorporados no SUS. O principal argumento, os altos custos gerados aos cofres públicos, ou seja, questões econômicas. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais ou menos 150 mil indivíduos elegíveis só para a utilização do Wegovy. Cada caneta poderia ter um custo de até 1,4 mil reais, ou seja, R$ 1.400. A gente fazendo um cálculo, né? Aliás, o Conitec fez esse cálculo, aproximadamente 6,8 bilhões de reais num período de 5 anos só para o Wegovy, fora o Saxenda. Então, realmente, são custos relevantes, né? Isso deve ser pesado na decisão. Bom, além da questão econômica, a Conitec também defende que há a necessidade do acompanhamento multidisciplinar, ou seja, que apenas a utilização das canetas não seria suficiente para sanar o nosso problema. Além disso, não existe um tempo determinado para o uso das medicações. E de fato isso acontece, né? O que os estudos nos mostram é que a gente ainda não tem um tempo certo, específico para o uso das medicações. Ou seja, esse gasto é uma estimativa, mas esse valor pode variar muito. Porque a gente já sabe, a gente já compreende que a obesidade é uma doença crônica. Nós não falamos em cura para a obesidade, Nath. Então, levando em consideração que esses indivíduos, eles poderiam precisar de todos esses recursos, né? Do uso da medicação, de um acompanhamento nutricional, médico e psicológico por longos períodos de anos, isso realmente deve ser pesado quanto à adoção dessas medidas. Bom, em resposta a isso, você quer falar alguma coisa, Nath? Eu fico aqui o quê? Querendo encher a Juliana de perguntas. Por Eu favor. ia perguntar justamente sobre essa questão polêmica, né, Ju, de agora com a Anvisa barrando, então, continua sendo medicamento caro, ou seja, só a gente com grana vai conseguir usar, porque as pessoas vão continuar usando, né? Na verdade, em resposta a isso, a ABESO e outras 2 entidades médicas, no sábado, agora dia 23, trouxe, né, o seu parecer criticando essa medida da Conitec, justamente falando desse assunto que você tocou, Nath, excelente, que seria uma elitização do cuidado, ou seja, o uso dessas medicações ficaria restrito a apenas pessoas que têm condições financeiras de bancar um tratamento particular. Ou seja, o que essas entidades defendem é que essa medida iria contra aquilo que o SUS defende, que é a universalização e a equidade dos tratamentos, né, pregados pelo SUS, que é, inclusive, uma vitrine aí, né, uma inspiração para outros países em termos de prestação de serviços de saúde para a sociedade em geral. Então, que essa medida restringiria o tratamento da obesidade a apenas pessoas que podem arcar com os custos do uso da medicação. Então, essa foi uma das grandes questões levantadas, né? Sim.
E realmente isso tem que ser trabalhado, enfim. Como a gente disse, são muitas camadas. Essas medicações, elas chegaram de fato para revolucionar o tratamento da obesidade, né? Nunca antes na história a gente teve medicações tão seguras e eficazes para tratar a obesidade. Só que a gente tem que considerar vários pontos aí nessa jogada. O uso das medicações traz efeitos colaterais. E a gestão desses efeitos colaterais precisa acontecer. Ou seja, essas pessoas que farão uso das medicações, elas precisam ser assistidas, né, em termos médicos, em termos nutricionais, para que a dieta também seja ajustada, para que exercícios físicos sejam possibilitados, sejam orientados também. Ou seja, é uma série de mudanças de estilo de vida. Porque as medicações, apesar de elas serem realmente muito eficazes, somente o uso delas não sustenta um resultado, uma mudança a longo prazo. Então a gente precisa avaliar todo um contexto de estilo de vida e essa mudança precisa também ser pensada em como será amparada pelo sistema de saúde. Então a gente precisa pensar em efeitos colaterais das medicações, a gente precisa pensar em perda de massa magra, o que pode acontecer, a gente precisa pensar que a descontinuidade do uso das medicações é um problema, porque o que os estudos mostram pra gente até então é que com o cessar do uso das medicações, o reganho de peso pode acontecer. Então, de fato, o estudo tem que entrar na conta. De toda forma, as entidades médicas que criticaram essa medida da Conitec reforçam que elas vão continuar batendo na tecla da necessidade de possibilidades terapêuticas no tratamento da obesidade, para além de medidas preventivas. O que eles defendem é que apenas medidas preventivas não são suficientes, como, por exemplo, uma educação alimentar, a questão da rotulagem alimentar, a questão da restrição de publicidade infantil, né, em termos de alimentos ultraprocessados. Então, para além de medidas preventivas, a gente precisa pensar em possibilidades de tratamento também. Então, eles vão continuar batendo nessa tecla. De toda forma, esse martelo ainda não foi 100% batido. A Conitec abriu uma comissão pública, né, uma consulta pública, para tanto profissionais de saúde quanto a sociedade civil poderem opinar a respeito desse tema. Perfeito. Então, logo, cenas dos próximos capítulos. Exato. E eu te chamei brincando, né, com a situação da Serena Williams, mas é porque é isso, é uma pessoa muito popular, né? A gente assiste e, claro, muita gente pensa, bom, se ela, que é uma atleta de alto rendimento, precisa, né, usa a caneta, quem sou eu para fazer? Precisar, Exatamente. Né? Para não fazer uso. Eu ali levantando meus 5 quilos de halter, não vou chegar nunca nisso. Exatamente. Então passa também essa impressão que, obviamente, a gente precisa discutir e trazer para a discussão. Mas também tem um outro ponto que a gente vem conversando bastante, né, Ju? A gente conversou, acho que semana passada, sobre essa questão do quanto as canetas, como você bem reforçou, revolucionaram, né? As cirurgias são muito invasivas, tem diversas situações em que alguns pacientes não conseguem, não podem fazer as cirurgias, então as canetas são importantes. É isso, a gente só precisa ficar atento sobre quem está utilizando, né? E claro, também o acesso é super importante da gente discutir, porque não pode ser só um benefício de gente que tem dinheiro, né? Claro. Nath, esse recurso, ele chegou para ficar, né? A gente está falando de algo do presente e que certamente também fará parte do nosso futuro. As expectativas é que o alcance dessas medicações seja ampliado. Inclusive porque agora a gente vai começar a ter uma produção nacional. Então, assim, pensando numa perspectiva, a gente espera que o custo dessa medicação seja menor daqui para frente, de alguma maneira, né? Talvez leve um pouco mais de tempo, pode ser. De toda forma, esse debate ele é super válido e a gente tem que pensar, sim, na possibilidade da inclusão dessas medicações em termos mais amplos, né? Esse assunto ainda vai dar muito pano para manga, assim, a gente tem muito o que falar a respeito disso,
porque realmente ele é necessário em muitos casos, como você nos relembrou aqui. Antigamente, o que a gente tinha de disponibilidade para tratamento de obesidade era uma cirurgia bariátrica, elas continuam disponíveis, porém a gente sabe que é muito mais invasivo, enfim, uma série de efeitos, de repercussões que a gente precisa pensar. Então, antes disso, por que não tentar as canetas emagrecedoras, né, ditas assim? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu acredito que isso vai, numa perspectiva médio e longo prazo, ser sim possível. Mas uma série de variáveis ainda precisam ser analisadas, uma série de medidas ainda precisam ser tomadas. Vamos aguardar. Continuem com a gente aqui no Metrópolis para mais atualizações, né? Claro, sempre. Perfeito. Com toda a elegância de Juliana Andrade, nossa nutricionista, que hoje veio a cara da Tarsila do Amaral naquele autorretrato dela mesma, lindíssimo. Só precisava ser vermelha a sua roupa e você colocar uns brincões assim, você ia ficar a cara da Tarsila do Amaral. Semana que vem, quem sabe? Excelente. Ju, volta, tá? A Ju tá toda semana aqui com a gente para falar sobre esses assuntos que muitas vezes são polêmicos de saúde, mas que são tão importantes quanto de serem discutidos. Obrigada, viu, Ju? Obrigada a você, Nath. Obrigada, pessoal do Metrópolis. A gente vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.